Qual é o segredo para ganhar o Eurodreams? O que é que precisamos de fazer para ganhar o primeiro prémio desse concurso? Fiquem a saber já no próximo vídeo. Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. No dia de hoje eu vou falar sobre o concurso Eurodreams. Eurodreams é um concurso relativamente recente dos Jogos Santa Casa em Portugal. É um concurso que é realizado em Portugal e simultaneamente noutros países da Europa. Neste concurso consegue-se, através do preenchimento de cruzes num boletim, participar no sorteio para se ganhar prémios. Qual a diferença deste concurso para outros que já existem? A diferença é que em outros concursos ganha-se habitualmente um prémio monetário uma vez. Neste concurso, o primeiro prémio é um prémio monetário mensal durante algum tempo. Eu daqui a pouco já vos vou falar sobre os vários prémios que existem, qual a sua duração e qual o seu valor. Para começar, vamos então à grande pergunta. Qual o segredo para se conseguir ganhar o Eurodreams? Bem, respondendo muito diretamente, é jogar. Obviamente que para jogarmos, o ideal, como isto são jogos de sorte ou azar, é jogar de uma forma consistente, com alguma regra e moderação. Como é que podemos fazer isso? Podemos, por exemplo, alocar mensalmente ou semanalmente um valor fixo, jogamos esse valor e não estamos sujeitos a alterar esse valor da aposta. Se ganharmos, acumulamos o dinheiro, se perdermos, voltamos a jogar da mesma forma na semana seguinte. Esta é uma forma de jogar. Este jogo, tal como eu disse, é um jogo de sorte ou azar e não é um investimento, ou seja, isto não é um investimento. Eu estou a falar neste concurso para vos exemplificar em que é que ele consiste e como se pode ganhar e quais algumas regras e quais os prémios que estão em jogo. Se vocês jogarem com um boletim, uma aposta, vocês têm de preencher 5 cruzes, preenchendo uma cruz em cada número de 1 a 40, ou seja, preenchem 5 cruzes, 5 números e escolhem do número 1 até o 40. Preenchem também um número de 1 a 5, que é o chamado número de sonho. Se vocês acertarem nos 5 números mais o número de sonho, ganham então o primeiro prémio. O que é o primeiro prémio? 20.000 euros durante 30 anos, ou seja, 20.000 euros por mês durante 30 anos. Este é o valor do primeiro prémio. O valor do segundo prémio é de 2.000 euros durante 5 anos. Depois temos mais alguns prémios, ou seja, são 6 prémios na totalidade. O prémio mais baixo, que é o sexto prémio, cobre a aposta, ou seja, uma aposta custa 2,5 € e o sexto prémio cobre o valor, ou seja, se vocês acertarem em 2 números, vocês conseguem ter o valor de 2,5 € equivalente à aposta. Se acertarem em 3 números, vocês conseguem ter um valor que ronda aproximadamente entre os 3 e os 5 euros. Pode ser diferente destes valores, mas isto é aproximadamente. Se ganharem o quarto prémio, estamos a falar de valores entre os 25 e 60 euros. Se ganharem um terceiro prémio, entre 120 e 160 euros. E o segundo prémio e o primeiro, eu já vos falei. O primeiro e o segundo prémio são valores fixos. O terceiro ao sexto prémio são valores variáveis. Sendo que o sexto não é variável porque é o valor que diz respeito à aposta que foi realizada. Estes são então os prémios que vocês podem ganhar. Na realidade, os valores não são exatamente estes. Porquê? Porque valores recebidos de valor superior a 5.000 euros têm uma taxa
custado cobra de 20% sobre o valor. Ou seja, se vocês, por exemplo, ganhassem 10 mil euros, isto a título exemplo e não relacionado com este concurso, se ganhassem 10 mil euros, no fundo só iriam receber 8 mil. Porquê? Porque 20% será uma retenção e não receberiam o valor total. Neste caso, no valor de 20 mil, embora eu não conheça ainda ninguém que tenha ganho o prémio, à partida deverá funcionar da seguinte forma, ou seja, serão 20 mil euros por mês, a uma tributação de 20%, portanto vocês precisam, na realidade, por mês ser 16 mil euros. Deveria ser assim. Ainda não conheço nenhum caso prático, mas deveria ser assim e deverá ser assim que deve funcionar. Não é preciso declarar o valor, pelo menos não era a semelhança do Euromilhões. Eurodreams poderá ser diferente, mas à partida deverá seguir os mesmos moldes do Euromilhões. Não é necessário fazer a declaração do seu valor na declaração anual de IRS. No entanto, os Jogos Santa Casa emitem uma declaração ao vencedor para, em caso de necessidade, se as finanças entrarem em contacto, porque valores repentinos recebidos de um momento para o outro podem gerar um alerta na autoridade tributária e pode questionar o porquê de o vencedor deste prémio ter, de um momento para outro, um valor mais elevado na sua conta. Por isso, os Jogos Santa Casa emitem uma declaração para vocês comprovarem se isso, se houver uma inspeção, e isso acontecer, para vocês estarem preparados. Agora falando sobre probabilidades do jogo. Se vocês jogarem, vocês têm uma probabilidade de ter algum prémio, algum destes prémios, uma probabilidade de 1 em 4,66. O que é isto? Quer dizer que se vocês jogarem aproximadamente 5 vezes, à partida deverão ser vencedores numa delas, em qualquer um dos 6 prémios que eu falei aqui. Cada um destes prémios tem uma probabilidade diferente, individualmente. A probabilidade de ganhar o Eurodreams é maior do que a probabilidade de ganhar o Euromilhões. Em termos de probabilidades, o 6º prémio, a probabilidade de vocês conseguirem um 6º prémio, nós estamos a falar de sensivelmente 1 em 5,5. Do 5º prémio estaríamos a falar de aproximadamente 1 em 32 vezes. Se falássemos de um 4º prémio, 1 em cerca de 496 vezes. Um 3º prémio na ordem dos 1 em 19 mil, mais ou menos, aproximadamente. Depois, um 2º prémio, 1 em cerca de 4 milhões e 200 mil. E o 1º prémio, 1 em cada 19 milhões e 100 mil, aproximadamente. Ou seja, quer dizer que vocês, se jogarem aproximadamente em números redondos 20 milhões de vezes, se fizerem 20 milhões de apostas, uma delas será sorteada com o valor. Isto a título probabilístico. Agora, relativamente ao Eurodreams, quais alguns dados interessantes sobre isto? Admitindo que uma geração são 30 anos e as gerações, consoante a base de avaliação, podem ser de 20, podem ser de 30, podem ser de 10, depende, mas eu vou considerar uma geração de 30 anos. Se cada pessoa jogasse desde os 20 anos até os 80 anos uma aposta semanal sempre, estaremos a falar de se conseguir um 1º prémio em mais do que 3 gerações. E já que estamos a falar de gerações, há uma característica deste jogo que é interessante, que é diferente dos outros, que é as questões hereditárias. Ou seja, se houver um vencedor que ganhe um prémio, ele pode, se continuar a ser pago e o real vencedor não tiver a possibilidade de o receber, o descendente pode continuar a receber esse prémio. Ou seja, no caso do 1º prémio, em que se recebe 20 mil euros durante 30 anos,
Se o vencedor, por algum motivo, não puder receber, o descendente poderá continuar a receber o remanescente do valor, ou seja, até prefazer os 30 anos dos 20.000 euros por mês. No caso do segundo prémio, seriam 2.000 euros durante 5 anos. A qualquer momento, se recebesse, por exemplo, 3, haveria a possibilidade de receber mais 2 para o descendente. Ou seja, os prémios são hereditários se houver um valor remanescente para receber, para cumprir a totalidade. Esta é uma das diferenças face aos outros concursos. Depois temos também aqui mais algumas questões interessantes, que é, se vocês jogarem 52 vezes, ou seja, um ano tem 52 semanas, se jogarem todas as semanas, porque o Eurodreams tem 2 jogos por semana, se jogarem 52 semanas e se jogarem uma aposta em cada sorteio, estaremos a falar de 104 apostas por ano. E isto significa 260 euros por ano que vocês gastariam se jogassem todos os jogos, as 104 sorteios que há num ano. Seria o valor que despendiam, isto não considerando os prémios que poderiam obter. A probabilidade de conseguirem ter um primeiro prémio, estaríamos a falar de, se fosse jogado durante 80 anos e multiplicássemos esse valor por 3, porque por 3, porque estaremos aqui a contar com as 3 gerações, isto em valores aproximados, estaríamos a falar de uma probabilidade de ganhar alguém dessas 3 gerações de aproximadamente 0,1%. Seria a probabilidade se houvesse sempre uma aposta durante essas gerações. Isto é a título exemplificativo. Por isso, o que é que interessa relembrar neste vídeo é que o Eurodreams é diferente dos outros jogos por causa das questões que eu vos falei aqui, principalmente enumero a questão da herança do prémio, por ser um valor mensal recebido e não de uma só vez. E já agora vou-vos falar sobre o porquê de o jogo existir de uma forma mensal e não se receber o valor total de uma só vez. O que acontece na realidade aos vencedores de grandes prémios, seja de Euromilhões, Totoloto e outros jogos, é que, passado alguns anos, a pessoa que ganhou esse valor gastou praticamente todo o valor que recebeu e volta a estar numa situação parecida àquela que tinha a quando de ter ganho o prémio. E para evitar que estas situações aconteçam, em vez de se dar um valor alto uma só vez, dá-se um valor que também só por si é alto, mas com uma frequência mensal, para evitar que as pessoas que ganham os prémios gastem todo o valor, porque ganhar é difícil, mas gastar é muito fácil, está à distância de vários cliques. Por isso é que há esta nova filosofia de jogos Santa Casa para incentivar a aposta e para incentivar o maior cuidado com os valores que se recebe, e o ideal será investir, na minha perspectiva, o valor que se ganha e usar apenas os rendimentos que poderão advir do valor que se ganha e nunca usar o valor que se ganha para os gastos e das compras que se quer fazer. Isto é uma perspectiva minha, vale o que vale, cada um decide à sua maneira. Por esta semana ficamos então por aqui. Eu já não lançava vídeos há algum tempo, foi por opção que eu só lanço neste momento vídeos de forma mais casual, de forma mais pontual e não de forma sequencial todas as semanas,
para ter mais tempo para vos entregar um conteúdo que provavelmente vos pode ser mais interessante, também por questões de tempo, porque eu não consigo dedicar tanto tempo quanto antes ao lançamento dos novos vídeos. Espero que este vídeo sirva para vos informar um pouco sobre este novo jogo Eurodreams, para que vocês, se assim o gostarem, por entretenimento, na minha perspectiva deve ser por entretenimento e não com o objetivo de investir para ganhar dinheiro, não, nunca com esse objetivo, mas por entretenimento, se gostarem. Eu pessoalmente, aquilo que eu gosto é, se apostar online, receber um mail ocasional sem estar a contar, parabéns, ganhou o prémio X, abrir o mail e essa fração desses 10 segundos é o que me dá entusiasmo para ter uma experiência interessante. Ou então, se for a um distribuidor de jogos Santa Casa, quando dou as apostas para verificarem na máquina se sou vencedor, ouvir aquele tselim, é aquela fração de 10, 15 segundos que me entusiasma a jogar. Eu pessoalmente jogo um valor fixo todas as semanas, se perder jogo exatamente as mesmas apostas para a semana, se houver semanas em que não jogo também e não há problema, mas tento fazer dessa forma. Se o valor da aposta que eu ganhar, se o valor que eu ganhar for superior ao valor da aposta, aposto exatamente igual e o valor remanescente guardo. É a minha estratégia e o meu gosto neste campo. Bem, interessa relembrar novamente que este jogo não é um investimento, deve ser jogado como um entretenimento e espero que vocês consigam usufruir com os gostos vossos da melhor maneira neste novo jogo de Eurodreams, que eu aconselho a jogarem pelo menos uma vez, para pelo menos saberem a experiência e poderem ver como é que funciona este jogo. Por hoje então fico por aqui e vemo-nos num próximo vídeo. Adeus! Há cerca de mais ou menos um ano eu fiz uma entrevista com o meu concunhado. Eu fiquei de fazer uma atividade mais ou menos um ano após esta entrevista. E no dia de hoje eu vou fazer aquilo que estava combinado com ele. Ou seja, ele escreveu há um ano atrás num papel e guardou-se num envelope um desejo que ele queria cumprir. E hoje, passado sensivelmente um ano, eu vou então abrir aqui um envelope que ele escreveu. É a primeira vez que eu vou abrir, vou mostrar para a câmara. Eu nunca o vi, eu vou abri-lo e mostrar tal como tinha combinado. Portanto, o envelope está aqui e eu vou então abri-lo e mostrar aquilo que ele desejou há um ano atrás. Portanto, temos aqui o envelope e estamos então aqui a abrir e eu vou-vos mostrar e para que ele principalmente veja aquilo que ele desejou, para ver se de facto então cumpriu-se. Por isso eu vou aqui abrir o papel e mostrar-vos, e está inclusivamente assinado. Bem, ele descreve aqui o papel dizendo: regressar a Porto e dar-lhes as notícias de que agora seremos uma família de 4 integrantes. Ou seja, este foi o desejo dele, ele assinou e, como podem ver aqui, o desejo sim que se cumpriu. Eles agora é uma família de 4, tiveram um filho recentemente. Fico muito contente por isso e desejo maiores cumprimentos para eles. Um grande abraço, Manuel.